Bom, hoje nós vamos falar sobre os erros na nossa vida e como os nossos erros são importantes na nossa evolução. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre um e-book que está disponível na minha bios aqui no Instagram, e ele fala sobre crenças limitantes e as crenças limitantes na nossa vida, quando nós descobrimos quais são as crenças e quando nós temos a possibilidade de transformá-las, quando a gente passa a entender como transformar as crenças e quando a gente também passa a entender como são os exercícios que a gente pode fazer. E os exercícios das crenças limitantes, como você identifica e como você pode fazer os exercícios tanto com você, tanto quanto a alguém da sua família, principalmente filhos, você encontra lá no e-book, ok? Para quem não sabe, crenças limitantes são pensamentos, frases que a gente traz desde a nossa infância, que nós ouvimos talvez com os nossos pais, que a gente tem como algo que é uma crença mesmo, né? Algo que a gente acredita de verdade, que está na nossa mente, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, rico são pessoas chatas, são pessoas que eu não quero perto, né? Então, como que você vai ser rico um dia na vida se você não gosta de quem é? Homem não presta, né? Se você acredita que o homem não presta, como você vai encontrar um homem para sua vida? Se mulher é tudo igual também, como você vai encontrar uma parceira na sua vida se mulher não presta? Bom, para que a gente comece hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso comprometimento com as coisas que a gente tem na vida, tá? Esse é o nosso início. Então, como que é a tua vida? Você tem esses compromissos com você mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o nosso psicológico e o que é o biográfico, tá? Então, essa parte biográfica da nossa vida, a gente tem... quando eu determino algo, quando eu determino um goal na minha vida, quando eu determino uma estratégia, né? Um objetivo de vida, e eu tenho esse objetivo na minha vida, eu tenho essa estratégia, e no meio do caminho eu acabo desistindo por algum motivo, né? Então, isso eu estou abrindo mão de uma biografia. Tá? Só um instante, por favor. Então, se eu tenho um objetivo e eu traço essa meta de vida para mim, essa meta ela vai me trazer a minha felicidade, ela vai me trazer algo que vai me deixar mais feliz, algo que vai fazer com que eu avance sempre na vida. Tá? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem aí como objetivo fazer um cursinho que você quer fazer para passar num concurso público, por exemplo. E aí você, por algum motivo, está lá fazendo o teu cursinho, você está estudando todos os dias, e por algum motivo você pega e perde uma semana, né, desse curso. E aí, por perder uma semana, você se culpa muito. E o teu psicológico começa a trazer essa culpa para você. Você tem opções. Você pode simplesmente... esquece que eu perdi uma semana e eu vou continuar o meu objetivo, porque o meu objetivo é muito maior no final, né? Então agora, no final do meu objetivo, que é a conquista dos meus estudos, mas eu perdi uma semana por qualquer motivo que seja, eu vou pegar e vou voltar a estudar. E você deixa isso para trás e você volta a estudar, ok? Mas alguns de nós não fazem assim. Alguns de nós simplesmente abandonam todo o projeto. No momento que eu abandono um projeto, eu estou abandonando a mim mesmo. Tá? Abandonar um projeto é mudar a minha biografia. Eu não estou fracassando.
tá? Fracassar é quando a gente simplesmente está dentro de um projeto e a gente erra. E a gente, por exemplo, falta uma semana. E quando a gente volta, a gente sabe que a preguiça, sabe que algo não estava bem. Né? Nós não somos perfeitos. Isso é uma coisa muito importante. Essa live de hoje, o meu objetivo é mostrar para cada um de nós que nenhum de nós leva as coisas tão a sério. Tá? Mas quando a gente percebe que é muito importante levar a sério, que é muito importante a gente ter o objetivo, mas que durante o caminho a gente tropeça, né? E quando a gente sabe disso, a nossa vida fica mais leve. A gente se permite, tá? A gente se permite. Então, perceber uma falha é perceber que a gente não é bom o suficiente, que não é bom tanto quanto a gente imagina, né? Então, é dizer, eu não sou perfeito. Só que assim, todos nós somos às vezes, como é que eu vou dizer, preguiçosos, a gente às vezes é desleal, às vezes a gente é falso, e isso é muito importante a gente detectar. Às vezes eu poderia estar aqui falando, ou você assiste a live de algumas pessoas que falam, não, você tem que buscar a perfeição, porque você tem que buscar ser uma pessoa de tal jeito, melhor, óbvio que a gente deseja, pretende ser melhor. Mas quando nós reconhecemos as nossas falhas, esse é o grande objetivo da gente conseguir melhorar algo. Nós estamos aqui todos para melhorar. Todos nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Todos nós estamos aqui para avançar na vida. E nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós consegue fazer tudo sem se atrasar um dia ou sem perder uma aula. Um exemplo muito interessante nesse bate-papo, e se você tiver uma pergunta aí para fazer, pode fazer a pergunta tanto aqui no nosso chat quanto nesse botãozinho de ponto de interrogação. Você que está no YouTube também assistindo, se quiser fazer uma pergunta aqui, tá? Fique bem à vontade, faça a sua pergunta, ok? Então, o que acontece? Um outro exemplo, além do exemplo que eu estava dando de fazer um concurso público, é aquele exemplo que a gente tem de estar participando, de estar fazendo uma dieta, né? Então, quando a gente está fazendo uma dieta, a gente está lá concentrado na dieta, mas de repente você está fazendo uma dieta que você não pode comer carboidrato. E aí a tua dieta, hoje, de repente, você vai e come um pãozinho de queijo. E aí amanhã, de repente, você vai e come um macarrãozinho lá, uma massa branca, né? Quando você faz isso, é como se você estivesse fracassando na tua dieta, né? E você se sente fracassado. Você se sente assim, tipo, eu perdi algo. Nesse momento que você sente isso, esse é um gatilho psicológico, né? Que te coloca num lugar ruim. Mas, se você simplesmente pensar, bom, se eu escorreguei no meio do caminho, então eu levanto e começo de novo. É muito mais fácil e muito melhor do que você simplesmente desistir daquilo que você está fazendo. Eu estou trazendo isso porque eu tenho atendido muitas pessoas que vêm falar para mim dessa desistência. As pessoas, elas estão impacientes. E no meio do caminho, elas preferem desistir do que ficar sentindo essa fraqueza, sentindo essa derrota. Então, elas falam assim, se eu parar de fazer, se eu parar, eu não vou me sentir mais assim. Só que se você parar e abandonar, é como se você estivesse deixando de lutar. Tá? É uma derrota.
posto que no meio do caminho é só um fracasso. E fracassos a gente vai de novo até a gente conquistar o que a gente deseja. Tá? Entender a falha biográfica para falha psicológica é muito importante. Porque o que nós construímos na vida é uma biografia. A gente precisa entender que nós temos uma biografia a ser escrita. Tá? E dentro dessa biografia, a gente precisa ter os nossos objetivos. E veja que o objetivo não precisa só ser um objetivo final. Tá? Porque, por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, né? Eu vou viajar para Curitiba, por exemplo, saindo da minha cidade de Cascavel. Para eu ir para Curitiba, e se eu não sei o caminho, eu vou ter que ter vários pontos para que eu saiba que eu estou indo para o caminho certo. Então, se eu sair de Cascavel e eu tiver como ponto Laranjeiras do Sul, tá? Que é uma cidade no meio do caminho, depois a gente pode pegar Guarapuava, depois a gente pode pegar Ponta Grossa, e aí Curitiba. Então, o meu objetivo, o meu propósito, o meu objetivo final, agora saindo de Cascavel, é Laranjeiras do Sul. Então eu tenho que ter isso como objetivo. Eu tenho que ter isso como meta. Eu não posso pensar só em Curitiba. Então eu saio de Cascavel, chego a Laranjeiras, agora Laranjeiras não faz mais parte do meu objetivo. Porque agora eu já alcancei um deles. E quando eu chego lá, agora eu posso partir de novo e ir para o meu próximo objetivo, que vai ser a próxima cidade, Guarapuava. Por quê que eu estou falando isso? Porque é como a gente vê a nossa vida. É mais ou menos assim. Né? A gente tem, no carro, por exemplo, a gente tem lá como é que é, o para-brisa grande, para que a gente veja, para que nós possamos ver a nossa frente. E a gente tem um retrovisor pequeno, que esse retrovisor, ele é para a gente ver para trás. Isso nos indica, como nos indica a vida, que o presente, o que acontece agora, é muito mais importante do que aquilo que já passou. O que já passou, a gente está conseguindo ver nesse pequeno espelho. Tá? Esse pequeno espelho está indicando o nosso passado, então o passado não é tão importante. O que vem atrás não é tão importante. O importante é o que a gente tem adiante da nossa vida. Então, esse objetivo principal, esse propósito imediato, não precisa ser o propósito final. A gente pode ter o nosso objetivo final como meta última, mas nós precisamos ter objetivos elencados até chegar naquele outro. Tá? Quando a gente tem esses objetivos elencados, a gente consegue olhar para o agora. Então, eu até postei uma frasezinha hoje, né? É melhor agora do que nunca. Por quê? Se o meu objetivo é sair de Cascavel e ir até Curitiba, eu não preciso ficar pensando em Curitiba. Eu tenho que saber as cidades que eu vou passar para chegar lá. E aí eu não preciso ficar focando na minha última coisa. Eu foco na primeira. E esse é um exemplo para que a gente possa, aos poucos, ir chegando onde a gente deseja. Nesse caminho, para a gente chegar no nosso objetivo final, nesse caminho, eu tenho vários caminhos. Então eu tenho o caminho de Cascavel a Laranjeiras, por exemplo, que ele pode ser um primeiro passo da tua vida. Talvez você pretenda fazer uma faculdade lá na frente, ou você pretenda mudar de emprego, ou você tenha um objetivo lá adiante, né, que você olha ele distante ainda. Então, se ele está um pouco distante, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é a primeira coisa que você precisa para que você consiga chegar lá aonde você deseja? Bom, se o teu primeiro passo é esse, você tem que ter como meta isso. E você vai, aos poucos, degrau a degrau, passo a passo, chegando aonde você precisa. E aí,
você começa a perceber que você não vai desistir no meio do caminho, que você vai... Entende que é o que eu falei desde o início? Porque se você desiste logo após ter começado por um erro, ou uma falha, ou porque você pegou uma estrada diferente, você nunca vai chegar onde você deseja. E aí, a tua biografia vai estar comprometida. Você vai chegar a um ponto da tua vida que você simplesmente não vai saber o que você pode fazer, aonde você pode chegar. Muitas graças. Quanto eu fiz aqui, se você quiser. Então, os objetivos da vida são muito importantes e a gente precisa perceber isso. Quando a gente abre mão de um objetivo que nós temos na vida, a gente abre mão da nossa biografia, e isso é tão importante. Porque quando a gente abre mão disso, a gente se perde. E aí você não sabe o que fazer, você não sabe mais para onde ir. E tem uma frase que fala assim: quando eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. E você se pega nesse momento da tua vida realmente perdido. Onde alguém te pergunta: o que você quer fazer? Você fala: eu não sei. Quando alguém chega para você e fala assim: cara, você trabalhava com isso e você mudou de trabalho, e o que acontece? Eu, sei lá, não estava feliz com aquilo e agora eu estou fazendo outra coisa, mas o que você quer? E aí você não sabe o que quer. Porque em algum momento da vida, você simplesmente perdeu a tua biografia. Entende? Nós temos duas perguntas. Não, nós temos várias perguntas. Nós temos a pergunta aqui de um grande brother, Ed Carvalho, que é um músico que participa aqui com a gente do Mente Quântica. Obrigado, meu amigo, por você estar participando. Pela minha saúde, família, gratidão. Bacana, bacana. Eu achei que fosse uma pergunta do Ed, mas foi uma saudação. Obrigado pela presença. Certo, minha profissão, enfermagem. Bom, tem uma colega que colocou aqui, eu não entendi direito o que ela quis dizer. Rai, se você estiver por aí e quiser escrever pra gente, tá? Existe crença limitante boa? Olha que bacana essa pergunta. Não existe crença limitante. Na verdade, todas as crenças são boas, tá? Todas as crenças. Só que as limitantes nos limitam. E às vezes uma crença limitante pode até nos salvar, certo? Então, ela passa a ser boa. Por exemplo, eu posso acreditar que sempre que eu corro de carro eu posso bater mais fácil. Sei lá, uma crença. Né? Então eu sempre vou andar devagar. Isso pode me salvar. Então existem coisas na vida que a gente acha que é ruim, que são boas. Ó, a Ju fez uma pergunta. Como a terapia pode ajudar a irmos em busca dos nossos sonhos? Olha que profunda essa pergunta, hein, Ju? Bom, é o seguinte. As terapias nos ajudam a sermos melhores. Né? A terapia nos ajuda a olhar os pontos em que nós não estamos conseguindo alcançar sozinhos. Então, às vezes eu tenho um objetivo e através da terapia ela me auxilia. Mas como me auxilia, Léo? Terapia é meio coach e tal. Muitos terapeutas já são coach, né? E a terapia, ela vai nos mostrar, depende, né? Eu vou falar um pouquinho da minha, então, da constelação sistêmica, da PNL, né? Ela nos mostra aonde tem um nozinho. Que às vezes na nossa vida a gente vai encontrando alguns nós, né? Alguns emaranhamentos, que nem a constelação fala. Dentro desses emaranhamentos, dentro desses nós, a gente se pega preso, certo? Então, por exemplo, eu quero conquistar algo na minha vida e parece que as coisas não vão para frente. Através da terapia a gente consegue enxergar isso, né? Através
da palavra, a gente vai conversar, através dos movimentos sistêmicos, a gente vai conseguir enxergar que o que está me atrapalhando. E perceba, sempre é algo que parte de mim, tá? Então pode ser alguma coisa ligada ao meu sistema familiar, tá? Mas que está ligado a mim, tá? Que com a minha ação e o meu olhar eu consigo deixar isso pior ou melhor. Dentro das constelações a gente fala muito do julgamento, a gente fala muito das exclusões. E às vezes as exclusões podem vir através também das crenças limitantes, que a gente também vai conseguir ver através das terapias. Olha como é profunda essa pergunta, né? Como uma terapia pode ajudar a ir em busca de um sonho? Porque às vezes não, né? Sempre o sonho é uma coisa que vai nos realizar. E aí, eu não estou conseguindo enxergar uma coisa às vezes simples, que eu faço no meu dia a dia, mas que eu não consigo ver que está me atrapalhando. Às vezes, o jeito que eu vejo a minha mãe, às vezes o jeito que eu recebi a vida dos meus pais e aceitei, tá? Então, são pontos importantes que sempre vão estar nos ajudando e desenvolvendo as nossas possibilidades de alcançar os nossos sonhos. O que eu gosto muito de falar nas terapias, eu gosto muito de tratar de relacionamentos, tanto entre os pais, tanto de namorados, quanto dos relacionamentos dos pais com os filhos, né? E a gente percebe que a terapia auxilia muito o desenvolvimento das crianças. Por quê? Porque quando você melhora o relacionamento dos pais com os filhos, você consegue fazer com que esses nozinhos eles se desfaçam. E a gente consegue, na verdade, impulsionar a vida dos filhos muito melhor. Ok? Eu tenho tem uma frase que eu acho muito bacana, que quem falou é o seu Décio Oliveira, ele é um constelador, e ele fala assim, ó, trocamos a realidade que temos por uma realidade que gostaríamos de ter. Ela continua, mas eu vou parar aqui um pouquinho, para que você, aí comigo, você reflita, né? E para que você reflita no seguinte, trocamos a realidade que temos, nós temos uma realidade, e a gente troca essa realidade por uma realidade que nós gostaríamos de ter. Ao final, ficamos sem nada. Veja que profundo que é isso. Quando a gente quer trocar uma realidade que a gente tem por uma que a gente gostaria de ter, bom, esse gostaria é aquele objetivo lá longe que a gente quer chegar. Quero mudar minha realidade. E a gente pode fazer isso. Mas quando a gente simplesmente troca e começa a viver uma vida que não é nossa, uma vida que é uma mentira, no caso, né? Como a gente falou lá antes, quando a gente é um falsário, quando a gente é um pilantra, né? A gente vive uma vida que não é da gente, a gente fica sem nada. Então, eu gostei dessa frase porque essa frase nos mostra mais uma forma de impulsionar a vida, tá? Mostra uma forma de como eu posso fazer e quais os passos a passos, porque quando eu quero dar um salto, se eu quero chegar daqui a Curitiba sem passar pelas cidades que eu preciso passar, eu não vou chegar nunca lá. E é isso que essa frase diz. Tenho crença de não merecimento. Como ressignificar? Cristiane, tudo bem, Cris? Olha, as crenças de não merecimento, elas podem ter vários estágios. Elas têm vários estágios. Então, encontrar primeiro o porquê que isso acontece, por que você tem essa crença, é uma primeira possibilidade da gente poder fazer algo para ressignificar. Tá? Então, as crenças, a gente tem que saber
É muito importante que a gente saiba de onde ela veio, para que a gente consiga ressignificar isso melhor, tá? Em último caso, se a gente não descobre, a gente começa a procurar um caminho, que a gente pelo menos vai entender um caminho de como isso fere você, tá? De como as coisas acontecem para você, ok? Eu quero dar um alô pro pessoal da Rádio do Mente Quântica, tá? A gente tem a Rádio do Mente Quântica, tá muito bacana, tem várias pessoas participando de lá. Você também encontra o Mente Quântica no YouTube, certo? E encontra a gente aqui quase que diariamente, alguém fazendo uma live nesse horário. Tem o dia inteiro, na verdade. Hoje é um dia que à tarde teve pessoal fazendo yoga, tá? Tem muita gente aqui. Então, estejam sempre ligados conosco. Eu quero falar um pouquinho, meu nome é Leonardo Manfroy, a gente está falando de crenças limitantes. E eu tenho um e-book que está na minha bios, Léo Manfroy, que você encontra um e-book bem pequeno, na verdade, ele deve ter lá umas 30, 40 páginas. Ele tem exercícios sobre como descobrir as suas crenças limitantes e como você pode ressignificar as crenças limitantes, tá? Muito importante também são os exercícios. Tem exercícios lá que você pode fazer com o seu marido, com o seu filho, e você consegue transformar crenças limitantes até quando as pessoas estão dormindo. Então, se você fizer para alguém ou alguém fizer para você, existe lá uma forma, tá, que você consegue ressignificar essas crenças enquanto dorme, tá? Abandono de pai e mãe, refeição é o que sinto, refeição é o que sinto, gratidão é o que sinto. Bom, Cris, eu precisaria de mais tempo com você, tá? Precisaria de mais tempo. O abandono, eu não sei se é daí que vai vir uma questão de merecimento, tá? A gente teria que ir mais fundo nisso, tá bom? Pode ser, mas a gente teria que investigar melhor. Somos resultados daquilo que acreditamos ser. Nós somos o resultado do que a gente pensa, tá? Nós somos o resultado do que nós pensamos. O nosso pensamento traz ações, né? Palavras e ações. Então, traz emoção, né? Pensamento traz emoção, emoção traz ação. E a ação e o pensamento são, né, o que nós somos, tá? Olha aí, Cristênia, seja bem-vinda. E aí, o que nós somos começa a refletir, né, nisso. Eu falei lá na live, eu acho que, aliás, eu falei na chamada da live, eu falei uma coisa da felicidade, né? Que quando a gente está feliz, não, temos ainda uma meia hora, tá? Quando a gente está feliz, as pessoas grudam na gente. Por quê? Existe uma frase também que veio da constelação sistêmica familiar: o perfeito não nos atrai. Olha que bacana isso. O perfeito não nos atrai. O perfeito descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Porque o perfeito não somos nós. Nós não somos perfeitos. Nós começamos essa live hoje falando do imperfeito. Então, só se pode amar o imperfeito. Olha, pega isso porque isso é algo que destrava, tá? Isso é algo que vem para destravar a gente. Somente o imperfeito resulta um impulso de crescimento. O imperfeito resulta um impulso de crescimento. Então, o perfeito, vamos falar de novo? O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente o imperfeito resulta um impulso de crescimento. Por quê? Porque quando nós somos perfeitos,
nós somos estático, nós não evoluímos. E nós começamos essa live hoje falando que através dos erros da nossa vida é que nós alcançamos os objetivos que a gente precisa. Só errando que a gente se eleva. Então, é sendo imperfeito que a gente consegue buscar uma proximidade do que é mais perfeito. Mas o perfeito, ele não evolui. O perfeito já é. Né? Já é. Então a gente pode falar assim, Deus é perfeito. Ele é estático. Ele não precisa se movimentar. Ele já é. Nós nos movimentamos, nos deterioramos com o movimento. Né? O tempo, o Cronos, ele corrói a matéria. Então, através do tempo, nós somos corroídos, porque o tempo tem movimento. O tempo nos move. E nesse movimento é onde a gente evolui. E se assim não fosse, nós não conseguiríamos melhorar. É através dos erros que nós melhoramos. Ok? Então a constelação, ela traz essas frases para a gente de impacto, onde a gente consegue perceber o que parece ser óbvio. Tá? Mas lá no nossa chamada hoje, eu falei alguma coisa lá na chamada de felicidade, né? Que quando a gente está feliz, as pessoas vêm atrás da gente. Né? Quando eu estou feliz, parece que a galera cola. Né? E deve ser assim com você também. De repente, quando você arruma alguém na sua vida, uma namorada, um namorado, parece que alguém te liga, te convida para sair, né? Por quê? Porque as pessoas desejam, tá? As pessoas desejam o que a gente, vamos falar de outro jeito, né? Procuramos no outro, tá? O que nos falta, ok? Procuramos no outro o que nos falta. Então, quando alguém está feliz, você percebe que aquela pessoa é radiante, você quer chegar perto dela, você quer ficar junto dela. Então, quando a gente fala muito aqui de atração, quando a gente fala muito de vibração, tá? A gente tem essa vontade, né, de grudar naquilo que a gente deseja. Então, muitas pessoas que se encontram, elas têm a mesma vibração, né? Elas têm a mesma frequência, estão pensando em coisas parecidas. Mas, de repente, quando você está na tua felicidade grande, gigante, você vê muitas pessoas chegando até você, tá? Aí, o que acontece? Quando você desperta aquilo que está dentro de você, porque a felicidade, a alegria que a amiga colocou aí, já está dentro da gente. Tá? Não é algo que vem de fora para dentro. Então você sentir amor, você sentir carinho, você sentir tristeza, são emoções que já estão e elas apenas despertam. E quando você tem essa luz, quando você tem essa chama acesa dentro de você e percebe que as pessoas vêm até você, você começa a perceber que poucas ficam. Tá? Poucas ficam. Quero chegar na frequência do universo. O universo são várias frequências. Né? Qual é a frequência do universo? Vamos falar um pouquinho disso, Amália? Só um instante. Então, as pessoas grudam em você e poucas ficam. Porque por mais que eu queira a felicidade que está ali no outro, que eu quero beber disso também, às vezes eu não suporto tanto. Tá? Às vezes eu não suporto tanto. E às vezes é isso também que afastam os casais. Porque quando se conhecem, estão lá com aquela vibração. Mas às vezes aquela pessoa se eleva de uma forma que a outra pessoa não suporta. Tá? Não suporta. A Amália, aqui a nossa amiga Amália, ela trouxe uma frase. Quero chegar na frequência do universo. Legal. E o que é o universo?
Vamos pensar que o universo é um bolo muito grande, né? Um bolo. E você tem lá no bolo, você tem o bolo, né? Pensar que tem um bolo, e você tira uma fatia desse bolo. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Então lá desse bolo você tira um pedacinho. E eu vou te perguntar, nesse pedacinho, você percebe que tem farinha, tem ovos, tem o chocolate, porque esse bolo é de chocolate com certeza. Então, nesse pedacinho, a gente pode dizer que, Amália, pensa nisso, Amália, porque se você está falando isso, talvez a tua mente está te trazendo isso, e é bacana a gente trocar ideia. E quem quiser participar dessa ideia, venha, porque eu acho magnífica, tá? Se dentro desse pedacinho de bolo, tem tudo que tem no bolo. Então, todos os ingredientes que foram usados para fazer o bolo, ele também está sendo agora demonstrado nesse pedacinho. E eu te pergunto o seguinte, você que está aqui me ouvindo, você não é parte do universo? Nós todos somos. Então, se a gente é parte desse universo, o que acontece? A gente é um pedacinho desse universo. Então, nós temos dentro de nós os ingredientes do qual o universo é feito. Por isso que a gente ouve muito falar, eu também sou poeira cósmica, né? A gente ouve, eu também sou poeira estelar. Tem música, né? Acho que tem música do Raul, tem música de um monte de gente que fala, eu também sou. Por quê? Por que muita gente fala assim, eu sou Deus também, né? Com todo respeito. Fala dessa forma, por quê? Porque dentro de mim está o todo. Se eu sou parte do todo, eu sou o todo. Eu contenho, tá? Então, isso é muito importante a gente olhar dessa forma, porque nos dá muita força. É mais ou menos parecido quando eu olho para os meus pais aqui atrás de mim, né? Olho os meus pais, e eu tenho o meu pai do meu lado direito, a minha mãe do meu lado esquerdo, e através deles foi dada a minha existência, né? Então, eu existo e eu sou a mistura dos meus pais, mas os meus pais são a mistura dos avós, dos bisavós, então quer dizer que dentro de mim eu tenho toda a minha ancestralidade, né? E se nós todos, né, viemos de um ser em comum, então é mais uma prova de que nós temos e somos parte de todo o universo. Então dentro de mim há tudo: alegria, tristeza, felicidade, amor, conquista, pobreza, riqueza, tudo está dentro de mim, né? Eu não lembro do nome, a colega veio falar de escassez, né? Vamos ver aqui se eu tenho o nome dela. Existe criança limitante boa, não está aqui. Mas tudo bem. Teve uma colega aqui que falou, né? Eu tenho uma crença limitante de escassez. Essa é uma ótima forma de você também transformar isso na vida. É olhar para essa crença limitante que você tem e você falar, mas espera aí, olha do que eu sou feito. Eu sou um pedacinho desse bolo do universo. Então tudo que tem dentro do universo tem dentro de mim. Tudo que já passou por aqui está dentro de mim. Então eu posso. E essa frase, eu posso, eu sou, eu posso, eu sou, é muito poderosa. Tenha ela dentro de você. Ok? Para algumas pessoas que chegaram agora, nós começamos aqui o nosso bate-papo sobre crença limitante. Eu quero mais uma vez falar do meu e-book que está lá. Eu estou aqui falando bastante, mas é que para mais pessoas escutem. Mas acredite que é um livro muito bom. Eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. Usei muitos dos meus conhecimentos naquele e-book, tá bom? Então,
Ele é bem baratinho, é menos de R$ 20. Qualquer um de nós consegue comprar, tá bom? Se vender 2, 3 horas de bala no semáforo, você já vai ter esses vintão para comprar. É menos de 20, tá bom? Então não se preocupe, porque ele é bem barato. Adquira, que você vai ter um conhecimento a mais na sua vida sobre crenças limitantes, mas o mais importante, você vai saber de exercícios, como transformar essas crenças, tá? Isso é muito importante. Pessoal, nós estamos bem abertos aqui para mais perguntas, tá? A Cris aqui, bora compartilhar, que lindo esse projeto, obrigado, né? Obrigado, Cristiane. Pessoal, faça igual a Cris aí, compartilha, nós temos aqui um aviãozinho, tá? Para que as pessoas estejam conosco aí sempre. Aí onde a terapia entra, você vai nos ensinar prevalecer na mesma mente, nas ações, nas ações as coisas positivas. A terapia, na verdade, ela mostra pra gente como fazer, né? Eu aqui, nesse momento pequeno, eu não tenho como tratar as pessoas de um a um, né? Eu falo as coisas de uma forma mais abrangente, tá? Mas eu mostro essa pontualidade, essa importância da gente olhar para a vida. Não é só para olhar a vida de uma forma positiva, né? Então, quando você olha que você também é parte do universo, eu não estou te falando uma coisa positiva para você olhar. Se você é parte do universo, isso é uma coisa extraordinariamente grande. Não só vai que você é muito bom, não é isso, né? Agora, se você conseguir virar essa chave e conseguir entender a tua parte divina, ninguém segura mais você, né? Ninguém mais. Então, mas durante a terapia, a gente vai olhar muito mais o que te machucou e fez você se diminuir, tá? Para que você entenda essa parte de que eu preciso me levantar. E como eu me levanto, tá? E aí, da forma com que você se levanta, usando as ferramentas que eu te passo, você consegue chegar naquele teu objetivo, que eu falei, né? O objetivo é Cascavel, Curitiba, que são 500 quilômetros. Você vai de 100 em 100 até chegar no teu objetivo final. E aí, com o teu objetivo final, você consegue sim se encontrar, né? Saber qual a sua identidade, para que você está aqui, para que você o que te deixa feliz, o que te faz melhor, o que você deve fazer também. Porque às vezes o que a gente deve fazer não é o que vai deixar a gente mais feliz, mas é o que vai completar o nosso coração, tá? É o que vai nos trazer paz, é o que vai abrir portas pra gente, tá? Perder uma partida não significa perder o jogo, exatamente. Então, quando você entende que de repente você deve ir lá ajudar uma entidade, não com dinheiro, não com roupa, mas com o seu tempo, você vai entender, você consegue se ver como ser humano. Então, são várias possibilidades, tá bom? São várias coisas que acontecem durante uma terapia que a gente enxerga. E às vezes a gente está andando num caminho para enxergar uma coisa e no final a gente está enxergando muito mais, né? Tá bom? Então façam terapia, é uma coisa bem interessante, façam constelação familiar, né? Eu faço os atendimentos online, se te interessar, se você quiser saber mais, tá bom? A Amália Ferraz, ela pediu para participar da nossa live, Amália. Você vai querer participar mesmo? Eu não sei se você colocou esse aí sem querer. Propósito de vida é igual a felicidade. Tem aqui uma amiga falando que o propósito de vida é igual a felicidade. Quando você descobre o teu propósito de vida, você vai se sentir muito feliz, tá? E talvez você vá se sentir até no caminho, no trilho. A felicidade, eu costumava acreditar que ela não é algo estático, né? Mas a felicidade está dentro da gente sempre. São momentos da nossa vida que não são felizes, mas são escolhas.
Porque por mais que existam momentos que não nos deixem felizes, tá? Quando a gente olha de uma mentalidade mais madura, às vezes a gente perde alguém, isso nos deixa triste, né? Mas quando a gente olha de uma mentalidade mais madura, a gente entende os processos. E quando a gente entende o processo, mesmo de alguém que se foi, a gente pode ficar feliz. Porque a gente também vai entender que o processo da pessoa acabou, que agora o estágio dela é outro, que ela vai para um lugar melhor, que talvez agora tenha o que a gente está aqui tentando se preparar para o que vem depois, né? Então, tudo vem de algo, né, que a gente acredita e que pode ser muito melhor para a nossa vida. Ok? Pessoal que está entrando agora, né, que está dando oi aí, eu sou Leonardo Manfroy, eu sou terapeuta, estou aqui no Mente Quântica, no canal Mente Quântica, toda quinta-feira e todo domingo. O pessoal que está nos ouvindo aí na rádio, tá? Sejam bem-vindos sempre. Pessoal do YouTube que nos acompanha, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Lá no canal Mente Quântica sempre vai estar salva as lives, tanto no IGTV quanto no YouTube, tá? A gente sempre tenta colocar o máximo possível, ok? Então, pessoal, vamos chegando a mais um fim aí do nosso bate-papo. Me sigam aqui no Léo Manfroy, onde eu vou poder atender vocês diretamente, com mais tranquilidade. Lá na minha bios vocês encontram o meu e-book, tá bom? E o e-book eu falo sobre crenças limitantes, aonde a gente consegue desvencilhar muita coisa da nossa vida. Muito obrigado aí pelos parabéns, pelas reflexões. Eu estou aqui porque vocês estão aí. Venham sempre e a gente consegue trocar esse bate-papo aqui, fazer a nossa noite cada vez melhor e com mais conhecimento, ok? Um beijo no coração de todos. Obrigado, até mais, até a próxima. Espera aí um pouquinho. Léo, uma ferramenta que adicione a sensibilidade para que nos encontremos com o nosso propósito. Cristiane, fala comigo lá depois, me procura no Léo Manfroy, tá bom? Eu agora, infelizmente, vai chegar um outro colega daqui a pouco e a gente tem que encerrar. Um beijão, gratidão a todos.